Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de engenharia e de áreas relacionadas à engenharia, tá? Então, se vocês por acaso estiverem precisando de um apoio na disciplina de eletromagnetismo ou mesmo de eletrônica de potência, seja nas atividades de estudo ou seja no mapa, vocês podem contar com esse meu trabalho, tá? O meu contato ele está nessa imagem que vocês estão vendo, tudo bem? E eu vou deixar também no descritivo ali do vídeo, tá? Eu vou então resolver um pedacinho dessa atividade de estudos número 1 aqui de eletromagnetismo para vocês conhecerem como é que esse trabalho funciona e coloco esse trabalho à disposição aí caso vocês precisarem de apoio, tá certo? Vamos iniciar essa resolução. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Pessoal, nessa daqui que é a minha questão número 1, então, nós temos aqui que considerar dois vetores, né, onde um vetor A está sendo dado por essas coordenadas que nós estamos vendo aqui, e um vetor B por essas coordenadas. E é para a gente fazer o que é pedido e demonstrar as etapas aí dos cálculos que nós fizemos para a gente obter as respostas, tá? Eu vou primeiramente escrever esses vetores aqui, pessoal, porque eles estão aqui na forma resumida deles, né, como a gente chama. Então eu tenho um vetor A, tá certo? E esse vetor A aqui, ele tem coordenadas 6... 4 e menos 14, ó, tudo bem? E aí eu tenho um vetor B, tá? E esse vetor B, ele tem coordenadas menos 2, menos 8 e 4, tudo bem? E pessoal, é só pra gente se lembrar aqui rapidamente, porque essa parte vetorial ela é muito importante aqui dentro do eletromagnetismo, tá? Normalmente quando vocês olham um livro de eletromagnetismo, geralmente eles começam fazendo uma revisão bem ampla ali de cálculo vetorial, porque o cálculo vetorial ele é muito utilizado para resolução de exercícios de eletromagnetismo, tá? E aí, geralmente, o eletromagnetismo é uma disciplina que eu particularmente considero assim, metade dela é interpretação e a outra metade é matemática, e a matemática ela costuma ser um pouco pesada, tá? Então é bastante importante que vocês façam um estudo bem legal aí sobre essa parte vetorial, tá? Então vamos só lembrar, ó, aqui nós temos as coordenadas desses vetores, e, na verdade, são pontos aqui, né, de um sistema de coordenadas. Então, a primeira coordenada, ela representa para a gente valores em x, em y e em z. E como nós estamos trabalhando aqui com vetor, pessoal, tá? Se fosse para eu escrever esse vetor aqui na forma mais completa dele, nós teríamos que colocar também os vetores unitários, ó. Então, eu teria aqui 6, tudo bem? Acompanhado do vetor unitário AX aqui, ó, tá? E aí, gente, geralmente isso aqui a gente pode representar ele em negrito, tudo bem? Ou tem alguns livros que colocam um chapéuzinho aqui também, tá? É só para vocês se lembrarem que representa aqui o nosso vetor unitário. E geralmente a gente também deixa 100 quando a gente está fazendo isso aqui à mão, né? Mas se vocês por acaso estiverem fazendo isso aqui digitado, seria bom colocar em negrito ou com um chapéuzinho assim, ó, tudo bem? Para que as pessoas entendam que a gente tá falando aí desse nosso vetor unitário, tá? Então eu teria 6ax aqui, mais, por exemplo, um 4AY, que seria o vetor unitário na direção Y, e mais aqui, aliás, menos, né, um 14, menos 14 na direção AZ, tudo bem? Já que nós vamos comentar sobre esses caras aqui. E aí eu tenho aqui para o nosso vetor B, a forma completa dele aqui, ó, que seria menos 2 na direção AX. Pessoal, o vetor unitário geralmente a gente representa por A, tá? Independente do nome dele ser B, C ou D, A, B, enfim. Geralmente a gente usa a letra A aqui para representar o vetor unitário. É questão de notação, tá? Então aí nós temos aqui menos 8AY, tudo bem? E 4 aqui, né, positivo na direção Z, ou seja, AZ, tá? Então, pessoal, o que seria basicamente esse nosso vetor unitário, né? O vetor unitário ele é um vetor que a gente coloca junto aqui com essas coordenadas para indicar a direção, tudo bem? Então, por exemplo, ó, se eu traçasse aqui um sistema de coordenadas, tá? Para a gente representar esse nosso vetor A, tudo bem? Ele seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Fazer uma representação artística aqui, bem rápida aí para vocês entenderem aqui o que eu estou querendo dizer com eles, tá? Então, vamos supor aqui que eu coloquei o eixo Z para baixo aqui porque ele é negativo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o nosso eixo X e aqui o nosso eixo Y, tudo bem? Então, para fazer uma representação desse vetor, pessoal, a gente faria aqui simplesmente, ó, nós contaríamos 6 coordenadas na direção de X, ó, tudo bem? Então, aqui nós teríamos um ponto localizado em 6, tá? Aqui nós teríamos, por exemplo, um outro ponto aqui que ficaria localizado em 4 e um outro ponto aqui que, por exemplo, ficaria localizado aqui em menos 14, não é isso? E aí, pessoal, se a gente fizesse aqui, então, a união, a interpolação desses pontos, ó, tá? Nós vamos ter o que seria aqui a representação desse nosso vetor. Fazendo uma representação artística aqui bem rápida, tá? Então, ó, a união deles daria esse ponto aqui pra gente, tudo bem? E aí, esse ponto aqui, ele tem coordenadas 6,
4 e menos 14, ó, tá? Isso fosse pra gente desenhar o nosso vetor, ele sai da origem e estaria localizado mais ou menos aqui, tá? Falando de forma bem rápida aí para vocês. Então, gente, ó, nós associamos geralmente para cada um desses eixos aqui um vetor desse aqui unitário, ó, que ele serve pra gente simplesmente para dar a direção. Ele tem módulo igual a 1, tá? Então esse aqui aponta na direção de x, tudo bem? Ó? Então eu tenho 6 aqui na direção de x, ó, tá? Aqui eu tenho um outro que apontaria pra gente na direção a y, tá? E geralmente a gente tem um aqui que aponta na direção AZ, então aqui nós teríamos ele negativo, né? Se eu tivesse colocado ele para o lado de baixo, ó, AZ. Então todos eles têm módulo igual a 1 e normalmente eles estão associados aqui para nos dar uma direção, tá? Então para cálculos de eletromagnetismo, cálculo vetorial, essa daqui é uma grandeza extremamente importante, tudo bem? Então era só basicamente para a gente fazer algumas considerações e nós ainda vamos falar muito aí sobre esses nossos vetores unitários, ainda nessa atividade de estudos, tá? Então vamos lá, pessoal. Com vetores a gente pode executar várias operações matemáticas também, tá? A gente pode adicionar, subtrair, dividir e multiplicar, tudo bem? Então, no caso, quando a gente está falando de multiplicação aqui, que seria um produto, nós podemos fazer de duas formas, tá? Existe um produto que é chamado de escalar, e cujo resultado dessa operação dá um número escalar, e existe aqui um produto que a gente chama de vetorial, cujo resultado desse produto ele dá pra gente um vetor, né? Então, no item A aqui, pessoal, ele pede pra gente calcular primeiramente, então, o nosso produto escalar, tudo bem? E aí, vamos executar ele aqui então. Pessoal, o produto escalar ele tem uma notação própria dele, tá? E a gente representa ele desse jeito aqui, ó, é A com um pontinho de multiplicação e B. Então até que alguns livros de eletromagnetismo trazem essa operação aqui como sendo A ponto B, tá certo? Que seria o produto escalar de A e B. Como é que a gente faz isso, pessoal? Então é um produto, ó, tá? Então a gente vai multiplicar aqui 6, né, vetor unitário AX, mais 4, vetor unitário AY, menos 14 e o vetor unitário AZ, tá? Que multiplica aqui, então, menos 2AX, menos 8AY e mais 4AZ aqui, ó, tudo bem? E aí agora, pessoal, nós deveríamos fazer, então, aquela propriedade distributiva da multiplicação aqui, né? Ou seja, todo mundo multiplicando todo mundo, tá? Mas aí, pessoal, acontece uma situação aqui que nos facilita um pouco a vida, tá? Principalmente nessa operação aqui com os nossos vetores unitários, ó, tudo bem? E uma coisa que é bastante importante que vocês coloquem aí é a seguinte, né? Ó, todas as vezes que eu vier aqui e multiplicar, tudo bem? Deixa eu fazer um rascunho aqui do lado, aqui, ó. Eu multiplicar o nosso vetor unitário AX pelo vetor unitário AX, tá? Nós vamos levar em consideração, pessoal, que o produto escalar ele funciona da seguinte maneira, ó. Deixa eu até colocar aqui uma observação para vocês, tá? A gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, o módulo de um vetor que multiplica o módulo do outro vetor, por exemplo, um B aqui, e isso aqui que multiplica o cosseno do ângulo que é formado entre eles. Tudo bem? Esse daqui é a definição do nosso produto escalar, tá? Então, por exemplo, se eu estiver multiplicando dois vetores escalares que eles são unitários, ou seja, eles têm módulo igual a 1, tá? O que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou ter 1 vezes 1, tudo bem? Que multiplica o cosseno do ângulo formado entre eles dois aqui, que vocês podem observar que é 0 graus, afinal eu tenho o mesmo vetor. Pessoal, o cosseno de 0 é igual a 1, né? E 1 vezes o cosseno de 0 vai ser igual a 1, ó, tá? Ou seja, todas as vezes que eu tiver que multiplicar ax vezes ax, ó, por exemplo, aqui no 6 e nesse menos 2, a multiplicação do nosso vetor unitário é igual a 1. Agora, por exemplo, se eu tiver que multiplicar um ax vezes um ay, tá? Preciso que vocês entendam que esse aqui está apontando na direção de x, esse aqui aponta na direção de y, e o ângulo entre eles é 90 graus. Eles são chamados de ortogonais, né? Então, o que nós teríamos aqui, ó? 1 vezes 1, que multiplica o cosseno de 90, tá? Mas, pessoal, se vocês calcularem o cosseno de 90 graus, isso aqui é igual a 0. Então, todas as vezes que eu tiver que multiplicar vetores unitários com coordenadas diferentes, isso aqui vai ser sempre igual a 0. E isso facilita bastante a nossa vida aqui, tudo bem, pessoal? E aí, eu não preciso multiplicar todo mundo vezes todo mundo, a gente multiplica apenas, tá?
quem tem os mesmos vetores unitários. Então é assim que a gente faz esse nosso produto vetor, aliás, o nosso produto escalar, né? Então vamos colocando aqui as operações que a gente tem que fazer aqui, ó. Então eu vou multiplicar 6 que tem AX por menos 2 que tem AX também, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, 6 que multiplica menos 2, ok? Mais aqui, ó. Vamos multiplicar quem tem a Y e quem tem a Y, ó. 4 que multiplica o nosso AY aqui é menos 8, ó, tudo bem? E aí, a nossa terceira aqui, nós vamos multiplicar quem tem a Z e quem tem a Z, porque o restante é tudo zero, né, pessoal? Então, nós vamos ter aqui 14 vezes menos 4, tá? Na verdade, é menos 14 vezes 4, né? E aí, se a gente fizer, então, essa nossa multiplicação, percebam, então, que eu vou cair em um escalar, ó. Nós eliminamos a nossa coordenada porque a x vezes a x é 1, a y vezes a y é 1 e a z vezes a z é 1 também, tá? Então, o nosso A vetor B vai ser simplesmente resolver isso aqui, ó. Então, nós vamos ter menos 12 no primeiro caso, tá? Aí nós temos aqui, ó, 4 vezes menos 8 aqui dá menos 32, não é isso? E aí, menos 14 vezes 4, pessoal, dá menos 56, tá? Então, se a gente executar esse produto escalar entre A e B, o resultado disso aqui dá menos 100, ó. Percebam que é simplesmente uma grandeza escalar, ela não tem mais direção nem sentido, somente módulo, tá certo? Então, o produto escalar, ele resulta aí em um número escalar, tudo bem? Aí, no nosso item B, nós temos que fazer um produto vetorial, ou seja, uma multiplicação vetor por vetor. Tá? Então, nós vamos colocar aqui produto vetorial. Tudo bem? Pessoal, a forma mais fácil que a gente tem de fazer produto vetorial é utilizando o determinante, pelo menos é o jeito mais fácil que eu acho. Então, a notação de produto vetorial, que é muito importante, ela é assim, ó, é A com esse X aqui, que representa uma multiplicação, e B, tá? Aqueles livros que chamam aqui, ó, de A ponto B, costumam chamar isso aqui de A cruzado B, tá certo? É uma outra forma que a gente tem de se referir ao produto vetorial, tá? E pessoal, do jeito que eu falei para vocês, se a gente tem que fazer o produto vetorial entre dois vetores, tá? Melhor forma seria a forma matricial, aliás, a forma de determinante, né? Então como é que isso aqui funciona? Ó, o resultado vai ser um vetor, né? Então a gente vai colocar aqui o nosso vetor unitário AX, o AY e o nosso AZ. E aí, ó, a gente vai colocar aqui embaixo, tá, as coordenadas dos vetores A e B que nós temos que multiplicar, ó, tá? Então vamos lá, o nosso A é 6, 4 e menos 14, então nós vamos colocar ele aqui, ó, 6, 4, menos 14, e o nosso vetor B, ele é menos 2, menos 8 e 4, né? Então, menos 2, menos 8 e 4, tá? E aí a gente executa a determinante da forma como vocês acharem melhor, tá? Ou seja, vocês podem copiar as duas primeiras colunas, ou podem copiar aqui embaixo as duas primeiras linhas, ou podem fazer sem copiar, o jeito que vocês tiverem mais facilidade, tá? Eu geralmente não costumo copiar aqui não, tá, pessoal? Eu faço direto aqui, mas nesse caso aqui, só pra gente não correr risco de errar e ficar bem explicado aí pra vocês, nós vamos copiar aqui então as duas primeiras colunas, ó, que acho que é a forma mais tradicional. AX, vamos colocar aqui um AY, e a gente coloca 6 e menos 2 aqui, primeira coluna, e a outra coluna vai ser 4 e menos 8, tudo bem? Então vamos só lembrar aqui então, tá, que a nossa multiplicação que fica orientada aqui para o lado direito, ela é sempre positiva, não é isso? Então percebam que eu vou ter 3 delas aqui. Deixa eu pegar uma caneta diferente aqui, vamos lá. Só para marcar aqui para vocês. Tá, então ó, eu tenho essa diagonal aqui, eu tenho essa diagonal e eu tenho essa diagonal, ó. Todas elas com orientadas para o lado positivo, né? Aí eu tenho para nossa esquerda essa diagonal, eu tenho essa diagonal e eu tenho a nossa terceira diagonal aqui, ó, beleza? Então, aí, só a gente atribuir os sinais aqui, para a direita todo mundo é positivo, para a esquerda aqui todo mundo é negativo, não é isso? E aí a gente consegue, então, executar essa nossa multiplicação. Vamos lá, então, ó, A vetor B é igual. Pessoal, eu costumo fazer assim, ó, vamos identificar quem é a coordenada AX, tá? E a gente multiplica eles aqui
pra gente não esquecer de ninguém, né? Então, em AX eu tenho aqui 4 vezes 4 com um sinal de mais, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16. Vamos procurar o outro AX que ele fica aqui, né? Ó, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, 14 vezes 8 aqui que dá 112. Só que percebam que nessa diagonal eu tenho 3 sinais de menos, né? E uma quantidade ímpar de menos é sempre negativo, né? Então, eu tenho menos 112, ou seja, menos com menos dá menos, é ímpar, né? Então sempre vai ser negativo. Então isso aqui para nosso, apontando aqui na direção de x, né? Ou seja, AX, tá? Aí vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso AY, ó. Quem que eu tenho aqui para o AY, pessoal? Eu tenho aqui, ó, 14 vezes 2 que dá 28, e percebam que nessa diagonal eu tenho 2 sinais de menos, ó, uma quantidade par de menos, então nós vamos ter aqui um 28 aqui que ele é positivo, tudo bem? Então eu tenho aqui mais 28. E aí nós vamos pegar o nosso outro AY que nós temos aqui, ó, tá? Para essa diagonal. Eu tenho 6 vezes 4 aqui que dá 24 com um sinal de menos. Então nós vamos ter um negativo aqui, né? Então menos 24, tá? Isso aqui na direção AY, tranquilo? E por fim aqui nós vamos ter o AZ, né, pessoal? Ó, então mais aqui, vamos lá, eu tenho 6 aqui com menos 8, e isso dá menos 48, né? E o outro AZ que eu tenho aqui, ó, é 4 vezes 2, negativo, só que eu tenho 2 sinais de menos nessa diagonal, né? Então eu tenho aqui mais 8, ó, tá bom? Então, 4 vezes 2 que é 8, com 2 sinais de menos nós vamos ficar positivo, e aqui nós vamos ter a nossa direção AZ, tá? Então aí, pessoal, por fim, o nosso produto vetorial aqui, ó, A vetor B, sem mais delongas, né? Nós vamos ter aqui 16 com menos 112, e isso dá menos 96. A direção é AX, tá? Agora eu tenho aqui, ó, mais 28 com menos 24, isso dá 4 positivo, né? Então nós vamos ter aqui, ó, mais 4 AY, tá? E aí eu tenho aqui menos 48 com mais 8, isso dá mais 40, né? Então nós vamos ter aqui mais 40 AZ, né? Na direção Z. Então este daqui seria o resultado do nosso produto vetorial. Tudo bem, pessoal? Fica resolvida então essa questão número 1. Vamos avançando aí para as demais, tá?